Tá, então nós vamos trabalhar, né, com a temática da política, é, da política capitalista, né, da estrutura do Estado, e como é que isso influencia no, nas políticas públicas, nas políticas de educação, né? Considerando a educação como uma política pública social. Então a gente está trabalhando com um texto, esse texto aqui que eu já estou projetando, é um texto do material apostilado, que são algumas unidades, né, que está já postado na sala de aula do Google. Até a Ana Maria veio me perguntar sobre esse material agora hoje, então exatamente está lá. Esse é o material que a gente está trabalhando, né? O material da UEMA, eu já apresentei para vocês. Então aqui é o material, já está aí projetado para vocês. Já. Ok. Então, política e legislação da educação, esse material e tal. Então, a gente está trabalhando a primeira unidade, né? É um estudo de política e da legislação educacional brasileira, relação entre Estado, educação e sociedade. E agora a gente vai ver um pouquinho do Estado e as suas políticas sociais e tentando entender, eu acho que a gente vai agora para esse último tópico, que vai falar sobre o capitalismo liberal e o socialismo real. Então é um material, a gente não vai usar ele toda a apostila, mas os textos que são mais coerentes com a disciplina, né? Então a gente já projetou aqui, já trabalhamos, já fizemos uma leitura aqui dessa parte, né? Tentando entender essa relação entre Estado e educação e sociedade. Lembrando que eu fiz anteriormente uma apresentação desse conteúdo, né, destacando o conceito de Estado, o conceito de sociedade e o conceito de educação. Então, essa relação entre esses três elementos aí já está ficando muito clara para nós, né, porque a gente já introduziu e ao mesmo tempo foi falando. Mas aqui é um texto de aprofundamento, nós estamos trabalhando, né, nós avançamos aqui um pouco e falamos sobre o Estado e as suas políticas sociais, né? E aí a gente começou, na verdade, no último momento da nossa última aula, nós falávamos do capitalismo liberal e do socialismo real, como se fosse dois sistemas políticos que estão em disputa, né? Por exemplo, o capitalismo é um sistema político vigente, capitalismo que é também liberal, né? E o socialismo é uma proposição de uma outra sociedade que é possível. Então a gente vem fazendo já essa leitura e esse debate. Então nós viemos até aqui, apenas iniciamos naquele dia. Então a gente volta, retoma aqui as ideias, dizendo que o capitalismo ele defende liberdade para os que possuem condições econômicas. Isso leva a mercantilizar direitos humanos fundamentais. Existe a relação pública da iniciativa privada que lhe permite usar o Estado à vontade, nega a função social da propriedade, inviabiliza reformas fundamentais como a agrária e o solo urbano. Nesta ótica, estão elencados os direitos básicos do homem e se caracterizam educação básica, saúde preventiva, justiça, segurança, moradia, trabalho e tantos outros direitos. Então a gente vê aí que o capitalismo não é um sistema político que de fato se preocupa com as pessoas que não têm posses, que não têm uma situação econômica, né? Então,
há essa disputa o tempo inteiro nessa sociedade pela garantia dos direitos, os direitos básicos do ser humano. Aí nós paramos aqui. Até quando vamos com o Estado que temos? Né? Até quando vamos com o Estado que temos? Acho que a gente pode continuar naquela mesma dinâmica de lendo e comentando até terminar o texto. Alguém pode? Alguém pode ler? Meninas? Posso ler. Aqui, né, já esse primeiro parágrafo, né? Existe um reconhecimento realista em razão de tudo que vimos até agora, no sentido de que nada é gratuito em qualquer sociedade. O mero funcionar dessa sociedade já custa alguma coisa. Contrabandeia-se facilmente um tipo específico de capitalismo. Nisto, podemos afirmar que é muito complexo combinar a necessidade produtiva com o acesso irrestrito aos direitos e que, embora a palavra democracia seja a expressão essencial, pode cair em teoria vazia. Porque, como se vê, o capitalismo liberal facilmente inverte a noção de democracia. Né? Então, o que a gente vê nessa sociedade capitalista? Com a pergunta aí, até quando vamos com esse Estado, né? Que temos? Bom, é preciso haver uma revolução, é preciso haver um inconformismo das pessoas que são as minorias sociais, né? No sentido de se mobilizar, se juntar, como vai dizer o Marx, trabalhadores do mundo inteiro, univos, porque essa sociedade, né, é uma sociedade que funciona a benefício de um grupo pequeno, né, os líderes políticos. Então ele vai dizer que, né, contrabandeia facilmente um tipo específico de capitalismo. Então, nisso podemos afirmar que é muito complexo combinar necessidade de produção com o acesso restrito aos direitos, embora estejamos numa sociedade democrática, mas esse direito, mas essa expressão, ela é distorcida. Então, em uma sociedade onde a base de produção é capitalista, que se fundamenta basicamente na produção de mercadoria e na criação de necessidades para enriquecer um grupo específico, logo esse modelo não vai se preocupar com aqueles que não detêm os meios de produção, né? Porque, como se vê, o capitalismo facilmente inverte a noção de democracia. Então, a gente tem uma ideia de democracia, né? E, na verdade, na prática, essa democracia ela acontece de forma contrária ao que diz a própria legislação, né? Constituição Federal, entre outros fundamentos legais que discute democracia. Então, aí aqui a gente tem o processo, né, de deturpação do conceito de democracia. Por exemplo, pode continuar. Cadê, Raquel? Aqui tá um barulhozinho aqui. Tá, pode ser outra pessoa. Na letra A, Sim. A. Asfixiamento da sociedade civil tem sido marca histórica da nossa sociedade, repercutindo cada vez mais níveis intoleráveis. B. Crescentes improdutividades da burocracia pública. C.
frustração das expectativas de bem-estar social, retidas em níveis alarmantes. D. Necessidade de transparência lógica das ações do Estado. E. Alta de vontade política para atendimento às necessidades educacionais da população sempre foi encoberta pela falta de recursos capazes de permitir a construção de um sistema educativo de qualidade para todos. Certo, aí assim a gente se pergunta a quem serve esse Estado que asfixia a sociedade civil, né, que está fundamentado em uma burocracia pública, que promove frustração, né, das expectativas do bem-estar social, que cria necessidade de transparência lógica das ações do Estado, né, ou que há necessidade, né, dessa transparência do que o Estado faz, e não há preocupação, né, em relação à oferta de uma educação pública de qualidade para todos. Então a gente vai vendo cada vez mais, né, a necessidade de reestruturar o sistema político e o sistema de educação. Vocês vão ouvir falar muito ainda, principalmente quando vocês se tornarem professoras, assim, né, atuante, e vocês vão ouvir falar muito, assim, nos discursos: mas isso é culpa do sistema, isso é culpa do sistema. Às vezes a gente até exagera, né, eu mesmo digo: olha, mas é muito exagero. Tudo é culpa do sistema, tudo é culpa do sistema. Então, de fato, é nesse sentido que vai fazer, né, quando a gente faz essa reflexão aqui, é que a gente vê que faz sentido quando a gente diz que sim, a culpa é do sistema, porque, né, é ele quem tem a estrutura, né, econômica, a estrutura de Estado, a estrutura administrativa para fazer as coisas, mas é, na verdade, o maior interessado em que as coisas não chegue ou não se efetive de forma a contemplar a necessidade das pessoas, para que as pessoas continuem cada vez mais precisando, né, dessa ajuda do Estado. Precisamos sim de um Estado forte e respeitoso para os seus cidadãos, que tenha controle democrático, em que o cidadão ele possa dizer que o Estado é uma instância de poder e de política, né? Bom, o Estado é uma instância de poder político, querendo nós ou não. Só que essa ação dele tem agido mais no sentido de dificultar o bem-estar social, né, do que promover. Então, mas ele não deixa de ser uma instância de poder político. E que a pessoa, e que possa esse Estado desenvolver políticas sociais públicas ao ponto de defender o lugar do serviço público necessário e estrategicamente equalizador para a sociedade como agente relevante de assistência e serviços públicos de qualidade. Ou seja, há essa necessidade do Estado promover a qualidade do serviço público, né, e garantir que a oferta, né, dos serviços públicos atinja a sociedade de modo geral e que seja, né, de qualidade. Bom, o cidadão ele precisa de um Estado que dê prioridade para as questões eminentemente sociais, a fim de que sinta o bem-estar social, onde a pobreza não seja majoritária, né? Então, a gente tem aqui, mais uma vez, a nítida ação do Estado não vem dando certo, porque
Nós somos cidadãos, somos sujeitos de direito, e quem tem que garantir os nossos direitos é o Estado. E aí, quando a gente pensa na educação como um direito, né, como uma política pública e uma política social, um direito subjetivo, a gente olha para a realidade e aí a gente vê que a grande maioria das pessoas estão nas camadas mais pobres da nossa sociedade, né? É majoritária, o maior número de pessoas, logo a educação que chega para a maioria das pessoas é uma educação que não, que não comunga com as necessidades desses indivíduos. Temos identificado casos em nosso país em que a pobreza tem se manifestado de um modo assustador, né? Pobreza extrema, abaixo da linha da pobreza. Acho que vocês já devem ter ouvido isso. Mesmo diante de pacotes de políticas sociais acenadas pelo governo para acabar com a pobreza, ainda assim é notório por todos que existe pobreza absoluta. Um exemplo bem explícito está no salário mínimo do trabalhador. Então, há muitas propostas aí de governo, pacotes, né, no sentido de garantir melhores condições de vida para as pessoas no nosso país, mas ainda assim temos um alto número de pessoas em situação de pobreza, né? E o próprio exemplo aí que ele está dando, o exemplo do salário mínimo, que quando sofre reajuste, as mercadorias, as necessidades dos trabalhadores já sofreram reajuste 3 vezes ou mais na frente. Um ponto que serve para a nossa reflexão é no tocante ao que está relacionado com os padrões de bem-estar social, que diante das perspectivas sociais tendem a descrever ou a decrescer a cada ano, considerando as desigualdades sociais que se constituem, né, exacerbadas, ou seja, exageradas, de modo que apenas uma minoria mantém os privilégios, ou seja, a superestrutura apoiada na infraestrutura, que é a maioria. Então, o que é isso, professor? A infraestrutura é quem faz o serviço pesado, né? Infraestrutura é quem sustenta a sociedade. Quem sustenta a sociedade são os trabalhadores, quem vive com o salário mínimo. O Marx vai chamar de infraestrutura, que está embaixo. E é essa infraestrutura que sustenta, né, a superestrutura. A superestrutura é a classe social que está apoiada, né, na infra e vai ter os privilégios, né, e vai estar numa posição mais elevada de condições de vida, de mais qualidade, enfim, a custo do trabalho, né, de quem ganha um salário mínimo e vive em situações precárias ou na pobreza, mas é quem garante de fato que as coisas aconteçam, né, que o país avance e que o trabalho pesado seja feito. Então, é esse povo aí que a gente chama de infraestrutura. Isso, sem dúvida, ocasiona o empobrecimento, tendo em vista o paradoxo do poder aquisitivo de uns poucos em relação à maioria da sociedade, né? Então, a gente vê aqui que quem tem mais poder econômico em nossa sociedade é uma minoria, uma pequena quantidade, uma pequena burguesia, né, pequeno grupo, tem uma quantidade grande de poder aquisitivo, enquanto que a maioria da sociedade não detém poder aquisitivo ou vive
da sua força de trabalho e uma grande quantidade nem consegue vender a sua força de trabalho para ganhar um salário. Vive abaixo da pobreza, abaixo da linha, né, da miséria. Não é possível manter salários elevados para todos os trabalhadores sem a vigência avassaladora do salário mínimo, ou sem a relação de domínio do confronto dos preços e das moedas dos mercados existentes, né? Então, de fato, já que não pode garantir um salário elevado para todos, então a proposta de Marx é uma sociedade justa, onde quem ganha muito possa ganhar menos e quem não ganha nada possa ganhar alguma coisa. E aí equiparar um pouco isso. E aí é por isso que tem muita gente que tem medo dessa ideia do Marx, né, dessa ideia do comunismo, ou do socialismo, do Lula, por exemplo, que o comunismo, o socialismo vão tomar as coisas de quem é rico para dar aos pobres. Não é isso que se entende, né, por comunismo ou por socialismo, né, hoje, como bem coloca, né, os políticos hoje, né, de forma deturpada. Inclusive, esse governo que está aí faz questão de dizer isso, porque não tem clareza do que é. O Marx propõe um ajustamento aí, onde quem tem muito possa ter um pouco menos e quem tem menos possa ter um pouco mais. Mas porque a lógica do capital quem é rico cada vez fica mais rico porque vai explorando os outros. E quem é explorado, ou seja, quem é pobre vai ficando cada vez mais pobre. Essa musiquinha a gente já conhece. Então, nos anos 70, houve uma expectativa de certo bem-estar social. Oh, que maravilha, vamos viver no bem-estar social. No entanto, foi falsa, porque o próprio crescimento econômico era unilateral. Devido a um rápido crescimento econômico, porém, esse crescimento estava relacionado com a dívida externa. Meninas? Ana Maria? Oh my God. Tem um povo gritando aí. Agora o cabaré já tá bem. Oi, Ana Maria. Tá no meio? Maria. Que houve, gente? Ana Maria se aglomerando. Ana Maria, tu tá se aglomerando, mulher. Eu acho que ela escapou aqui um pouquinho. Oi, Ana Maria. Eles querem e traga pra filho, não tem opção. Se tem opção de lá atrás e cru, é porque tem que ser. Oi, Ana Maria. E aí complica mais ainda. Quem tem 73 anos está liberado para se vacinar a partir desse dia 30. Ela não percebeu que o microfone dela tá ligado. Teu microfone, Ana Maria. Oh, desculpa. Eu só achei engraçado quando alguém disse assim, o cabaré já começou. Desculpa, Ana Maria. Tá bem. A Amanda disse que tu estava aglomerando. Vamos lá. Então é isso, né? Nos anos 70 houve essa expectativa aí de uma sociedade melhor, né? A chamada de bem-estar social. Porém, esse crescimento estava relacionado com uma dívida externa. Então, não deu muito certo. Pedro Demo vai dizer que ele sintetiza dívida externa, dizendo que é difícil encontrar matemático para viabilizar esse pagamento. Uma prática que se constata no cotidiano é que se gasta mais do que se arrecada. O sistema especulativo sobrepõe-se aos interesses dos investimentos produtivos e o descontrole dos gastos políticos tem sido de grande escala, né? Exatamente. Então,
é aquela velha questão de que se gasta mais do que se arrecada. E se gasta com quem? Não se gasta com o povo, se gasta principalmente com os interesses, né, particulares de alguns aí, ok? Alguém lê aqui para nós? Assim, percebe-se que o Estado não pode fugir das atribuições que são inteiramente políticas, com vistas ao bem comum. As formas e as funções assumidas pelo Estado a partir da década de 1970 foram postas em dúvida, em função das crises enfrentadas pelo modo de acumulação capitalista e dos rumos tomados para enfrentar a crise. Certo. Pode continuar um pouco mais. A partir de 1980, a intervenção do Estado e os destinos da democracia passaram a ser tratados em outra direção. As orientações neoliberais acatadas por vários governos e o aprofundamento das crises sociais, econômicas e ambientais decorrentes dessas orientações, as mudanças no mundo da produção em função da utilização da microeletrônica, a reorganização no mundo do trabalho e a globalização dos mercados são alguns fatores ameaçadores da organização sociopolítica do século passado. Essas mudanças trouxeram para o debate questões como exemplo, as formas que deveriam assumir as políticas públicas de cunho social. Exatamente. Então, nos anos 80, depois dessa expectativa que se criou nos anos 70 sobre a construção de uma sociedade do bem-estar social, né? Então, com base nisso e com a frustração que veio logo em seguida, nos anos 80, houve aí um movimento e aí tudo isso faz com que as políticas elas sejam repensadas. Logo nos anos 90, nós vamos ter um outro formato, né, de política e as coisas começam a se desenhar diferente. Então, essas mudanças ocorridas aqui, né, com a utilização da microeletrônica, com a organização, cadê aqui? A utilização da microeletrônica, organização do mundo do trabalho, a globalização dos mercados, são alguns fatores, né, que vai fazer surgir no cenário político a necessidade de repensar algumas questões, né, que deveriam levar em conta principalmente as questões de caráter pública e de cunho social. Então, tipo assim, olha, tem que o povo está gritando por necessidade. É preciso que a política ela pense um pouco nessa questão social. As políticas públicas venham atender a necessidade do povo. Ok? Continuemos. Continuemos. O que nos chama a atenção é a ênfase ou preocupação com as políticas sociais. Sobre este aspecto, a preocupação condiz com a importância dessas políticas enquanto elemento estrutural das economias de mercado. O problema posto por essas novas formas de relação entre Estado, sociedade e mercado teve como filosofia, desculpa, porque eu estou atrapalhando, teve como filosofia, só um instante. Se recompõe. É que ele tá falando com a gata aqui. Me falando com a gata aqui, tirar atenção, Deus me livre. Deixa eu ver, parei aqui. Sobre este aspecto, a preocupação condiz com a importância dessas políticas enquanto elemento estrutural das economias de mercado. O problema posto por essas novas formas de relação entre o Estado, sociedade e mercado teve como filosofia organizadora a filosofia neoliberal, que encontra no campo da cultura e da ideologia o êxito de convencer. Peraí, que tá na frente, né? De convencer que não existem alternativas para a organização de políticas sociais. Podemos avançar um pouco mais, chegar na educação aí. Para continuar? Sim.
A educação ganha centralidade nesse discurso por servir de base para os processos que conduzem ao desenvolvimento científico e tecnológico. Ciência e tecnologia transformaram-se paulatinamente em forças produtivas e por contribuir para as melhorias das economias nacionais pelo fortalecimento dos laços entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado. Exatamente. Aí a gente vê, né, aonde é que entra a importância da educação, né, como centro aí de discurso e de prática também, porque é a educação que vai conduzir o desenvolvimento científico, né, a partir da tecnologia, e vai garantir aí a qualificação das forças produtivas, e isso vai contribuir com a economia, né, fortalecendo aí a questão dos laços entre escolarização, trabalho, produtividade, serviços e mercado. Ou seja, a educação vai passar a servir ao mercado, seja uma educação para formar trabalhadores para o mercado de trabalho, para produzir mercadoria, para alimentar o sistema capitalista, para oprimir as pessoas. Então, a educação, quando a gente diz a educação serve a quem? A educação serve ao Estado, né? Então, algum investimento que houve